Meus queridos irmãos e irmãs, esta oração de hoje não é uma oração comum. É um clamor de urgência. É para você que está olhando para essa conta vencida sem saber o que fazer. Para você que talvez esteja disfarçando o seu desespero, mas com o coração apertado sem saber como vai colocar o pão na mesa para a sua família amanhã. É para você que sente a humilhação do desemprego, que se sente sufocado pela dívida que cresce, ou que trabalha tanto e mesmo assim vê o dinheiro sumir, como se estivesse em um buraco sem fundo. Se essa é a sua dor, se você precisa de uma intervenção divina agora, esta oração é para você. Se inscreva aqui no canal, pois vamos clamar juntos. Diga-me de onde você reza, qual a sua causa urgente, para que eu possa lutar com você em fé, e não se esqueçam de se inscrever no canal, pois temos vídeos novos todos os dias. Talvez você esteja se sentindo sozinho, envergonhado, pensando que Deus o esqueceu. Mas eu estou aqui para lhe dizer, pela autoridade da fé, que o seu Pai Celestial se importa com as suas necessidades concretas. Ele se importa com o seu aluguel, com o remédio que você precisa comprar, com a escola do seu filho. Hoje, não estamos falando de uma teologia da prosperidade para o luxo. Estamos falando da teologia da providência, do pão nosso de cada dia que Jesus nos ensinou a pedir. E o hoje do título deste vídeo é o nosso grito de fé, é o nosso bater na porta do céu, como Jesus nos mandou fazer. O seu hoje da provisão chegou. Fique comigo, pois vamos clamar pelo seu milagre financeiro e quebrar o espírito de miséria que te assola. Meu filho, minha filha, antes de clamarmos, precisamos firmar nossa fé na rocha da palavra. O seu desespero financeiro não pode ser maior que a promessa de Deus. E a promessa central, o cheque em branco assinado por Deus, está na carta de São Paulo aos Filipenses. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Preste atenção. A palavra não diz algumas necessidades, diz todas. E não diz segundo a sua pobreza, diz segundo as suas riquezas. A fonte da sua provisão não é o seu salário, não é o governo, não é o banco. A fonte da sua provisão é a riqueza infinita de Deus. Hoje, nós não vamos pedir esmolas. Nós vamos, pela fé, sacar desta conta celestial que já foi aberta para você em nome de Jesus. E se o seu coração, ferido pela falta, ainda duvida, a palavra nos dá a declaração de fé mais poderosa. O Salmo 23, que você talvez recite sem pensar, é o decreto da nossa vitória financeira. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Isso não é uma sugestão, meu querido, é uma afirmação de identidade. Se Ele é o seu pastor, a consequência é que nada faltará. Nem o pão na mesa, nem o remédio, nem o aluguel. Se está faltando, é porque esquecemos quem é o nosso pastor e começamos a agir como ovelhas perdidas, tentando encontrar pasto no deserto por conta própria. Hoje, vamos parar de olhar para o que falta e vamos declarar quem é o nosso pastor. A sua provisão hoje é uma questão de senhorio. Ele é o Senhor e Ele garante, nada lhe faltará. Mas, Padre, como eu acesso isso? Jesus nos deu o comando, o código de acesso, em Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O seu hoje desesperado é o seu bater na porta. Deus não se ofende com a sua urgência. Ele se agrada da sua fé insistente, como a da viúva que não deu. Descanso ao juiz. O seu clamor hoje é o seu pedir. A sua busca por um emprego, por uma solução, é o seu buscar. E hoje, pela oração, nós vamos bater na porta do céu com autoridade. E a palavra garante que ela se abrirá. A sua parte é pedir, buscar e bater com fé. A parte de Deus é abrir a porta do seu milagre financeiro. E há uma chave mestra que a palavra nos dá, uma chave que muitas vezes ignoramos por medo. Em Malaquias 3:10, o próprio Senhor nos desafia: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Essa prova é a generosidade, é o dízimo, é a partilha, a mentalidade de miséria que o medo da dívida cria nos faz reter, nos faz fechar a mão. Mas o código de Deus é o inverso. É o dai e ser-vos-á dado, de Lucas 6:38. A provisão de Deus flui através de um coração generoso. Para que Deus abra as janelas do céu, nós precisamos abrir a mão da nossa fé aqui na terra, quebrando os sentidos, espírito de escassez e confiando na boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. E agora, meu filho, minha filha, em pé ou de joelhos, mas com o coração aberto, vamos entrar na presença de Deus. Antes de clamar pela provisão, precisamos limpar o coração para que a bênção encontre lugar. Vamos começar pedindo perdão. Senhor meu Deus, Pai provedor, eu te peço perdão por todas as vezes que duvidei da tua paternidade. Perdão pelo medo que me paralisou, pela ansiedade que me fez esquecer que tu
És o meu pastor, e que contigo nada me faltará. Perdoa-me por olhar mais para o tamanho da minha dívida do que para a imensidão das tuas riquezas em glória. Eu renuncio a toda mentalidade de escassez, de miséria e de orfandade. Eu escolho hoje crer que tu és o Deus que supre todas as minhas necessidades. Eu te peço perdão também, Senhor, pela minha má administração. Perdoa-me pelas vezes que enterrei os talentos que me deste, pelas vezes que gastei com o supérfluo e me faltou o essencial. Perdão pela falta de sabedoria, pela preguiça no trabalho ou na busca por ele. Perdoa-me por ter agido como o filho pródigo, desperdiçando a tua herança com coisas que não me saciaram. Eu me arrependo, Pai, por não ter sido um administrador fiel do pouco que me confiaste. Eu me comprometo hoje, Senhor, a honrar cada centavo que passar por minhas mãos como um dom vindo de Ti, para que, sendo fiel no pouco, Tu possas me colocar sobre o muito, como diz a Tua palavra. E finalmente, Pai, eu te peço perdão pela minha falta de generosidade. Perdoa-me se o medo da falta me fez fechar a mão para o meu irmão ou para a Tua casa. Perdoa-me se, na minha angústia, eu me esqueci da chave de Malaquias e deixei de crer na promessa de Lucas 6:38. Eu quebro agora, em nome de Jesus, todo espírito de avareza. Eu me arrependo por ter retido e confiado na minha própria reserva, em vez de confiar na tua boa medida, recalcada e transbordando. Eu escolho hoje ser um canal da tua providência, e não uma represa de medo. Com o coração limpo, eu agora me coloco na brecha e clamo pelo milagre urgente pelo hoje da minha provisão. Senhor, em nome de Jesus, nós batemos a porta, como Jesus nos mandou em Mateus 7:7. Batemos pela necessidade do pão nosso de cada dia. Eu clamo por aquele que não sabe o que vai comer amanhã. Eu te apresento essa geladeira vazia, essa despensa que acabou. Assim como multiplicaste os pães e os peixes para uma multidão faminta, eu clamo pela multiplicação do alimento nesta casa. Eu clamo pelo maná no deserto, a provisão imediata que sustenta a tua filha e o teu filho da humilhação da fome. Que antes que este dia termine, a tua providência chegue de uma forma visível e concreta, Senhor. Eu levanto agora um clamor contra o espírito de dívida que sufoca o teu povo. Eu te apresento essa pilha de contas vencidas, essa carta de cobrança, essa ameaça de corte de luz ou água, esse aluguel atrasado. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que toda porta de negociação se abra, que os credores tenham ouvidos para renegociar. Eu peço, Senhor, como o Deus das causas urgentes, que tu abras uma porta de saída onde só há um muro de juros. Quebra o jugo da dívida. Libera o teu povo da escravidão financeira para que possam te servir com liberdade e dignidade. Que o dinheiro necessário para a quitação chegue de forma extraordinária. E eu clamo agora, Pai, pelo milagre do emprego. Eu te apresento este filho, esta filha, que sente a dor e a vergonha do desemprego. Tu és o dono do ouro e da prata, o dono de todas as empresas. Eu peço que o teu Espírito Santo vá à frente, abrindo a porta que estava fechada. Prepare a entrevista, toca o coração do recrutador. Eu abençoo esse currículo para que ele seja visto. Eu clamo para que o telefone toque hoje com uma resposta positiva. Quebra toda barreira, toda injustiça, toda porta de bronze. Onde a capacidade humana falhou, que a tua graça superabunde e coloque o teu servo em um lugar de honra e trabalho digno. Agora, meu filho, minha filha, coloque as suas mãos à frente como quem recebe uma bênção. Pela autoridade que o Senhor me confia, eu abençoo as suas mãos. Se você está trabalhando, que estas mãos sejam abençoadas com força, criatividade e honestidade. Que o seu trabalho seja visto, que o seu salário seja justo. Eu declaro que em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não edificar. Que o Senhor edifique a sua casa com o fruto do seu esforço santificado. Que você não trabalhe apenas para apagar incêndios, mas para construir um futuro de paz sob a bênção de Deus. O seu trabalho é a sua missão. Se você está desempregado, eu abençoo estas mãos para a busca. Que elas não sejam mãos de preguiça, mas mãos ativas que buscam e encontram. Eu abençoo a sua mente para que tenha sabedoria na entrevista. Eu abençoo a sua boca para que tenha as palavras certas. O seu valor não está no seu emprego. O seu valor está em ser filho de Deus. Mas Deus, em sua dignidade, quer te ver trabalhando. Eu abençoo a sua procura. Que o seu buscar de amanhã seja o dia do seu encontrar, pois o Senhor está abençoando o seu esforço e abrindo a porta. E por fim, eu abençoo o pouco que você tem hoje. Assim como Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e, olhando aos céus, os multiplicou, eu apresento a Deus este salário que parece não dar, este pouco de comida que resta, este pequeno valor na conta. E eu clamo pela multiplicação divina, que o Senhor faça este pouco se esticar, que Ele dê sabedoria para administrar, e que este pouco cubra todas as suas necessidades. Que o milagre da multiplicação aconteça na sua conta bancária, na sua despensa, na sua vida. Porque o nosso Deus, segundo Filipenses 4,19, é aquele que supre tudo o que nos falta. Se você crê no milagre da provisão, escreva nos comentários. O Senhor é meu pastor,
nada me falta. Meu irmão, minha irmã, agora nós nos levantamos juntos como um só exército. Pela autoridade que me foi conferida como sacerdote de Deus, eu me levanto contra todo espírito de miséria, de dívida e de ruína que se instalou na sua vida. Eu uso o nome de Jesus Cristo para quebrar todo jugo hereditário de pobreza, todo laço de azar financeiro, toda palavra de fracasso lançada sobre você. Em nome de Jesus, eu declaro o fim do seu cativeiro financeiro hoje. Eu ordeno que as portas de bronze sejam quebradas e os ferrolhos de ferro sejam despedaçados. Onde havia um muro, eu declaro um caminho. Onde havia secura, eu declaro um rio de providência. Onde havia humilhação, eu declaro dupla honra. O seu pastor é o Senhor, e ele não falha. E neste clamor de urgência, nós não estamos sozinhos. Nós convocamos agora o auxílio dos santos, nossos irmãos vitoriosos. Eu invoco o grande patrono da providência, São Caetano, aquele que confiou plenamente e a quem nunca faltou o pão e o trabalho. São Caetano, intercedei por este filho, esta filha. Apresentai a Deus esta causa de desemprego, esta necessidade de pão na mesa. Rogai para que, por vossa intercessão, nada falte neste lar. E porque a nossa necessidade é urgente, porque o nosso clamor é para hoje, nós recorremos ao patrono das causas urgentes, Santo Expedito. Santo Expedito, vós que não deixais para amanhã, intercedei por esta dívida que vence, por esta conta que precisa ser paga agora. Alcançai-nos de Deus o milagre financeiro imediato que tanto precisamos. Nós também pedimos a intercessão de São José Maria Escrivá, o santo do trabalho cotidiano, que ele abençoe as suas mãos, seu esforço, a sua busca, que ele te ensine a santificar o seu trabalho e a encontrar nele a providência de Deus. Por este clamor unido, da Igreja militante na terra e da Igreja triunfante no céu, nós declaramos, pela promessa de Malaquias 3:10, que as janelas do céu estão abertas sobre a sua vida. Não é mais tempo de miséria, é tempo de bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. É tempo de testemunhar o milagre, pois Deus está respondendo ao nosso clamor agora mesmo. Pai provedor, Javé Jiré, o Deus da nossa provisão. Firmados na tua promessa infalível de Filipenses 4:19, nós declaramos que tu és o Deus que, segundo as tuas infinitas riquezas, supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós paramos de olhar para o tamanho da nossa dívida, para a escassez da nossa conta e fixamos os nossos olhos em ti. Nós paramos de confessar a miséria e começamos a confessar a tua palavra. Nós declaramos com fé a verdade do Salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não faltará o pão, não faltará o emprego, não faltará a saúde, não faltará a paz. O nosso pastor é fiel e a nossa confiança está nele e não nas circunstâncias que vemos hoje. Senhor, nós abrimos o nosso coração e as nossas mãos para receber a boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, que tu prometeste em Lucas 6:38. E nós assumimos, diante de ti e dos santos intercessores, o compromisso da fidelidade. Nós nos comprometemos a ser bons e fiéis administradores de tudo o que o Senhor nos confiar. Nós quebramos todo espírito de avareza, de medo e de má administração. Nós te honraremos com as primícias do nosso trabalho, com o dízimo e com a caridade, não por barganha, mas por gratidão e obediência, sabendo que este é o canal que tu escolheste para que as janelas do céu se mantenham abertas sobre nós. Nós seremos fiéis no pouco, para que o Senhor nos coloque sobre o muito. Portanto, Pai, como Jesus nos ensinou, nós cremos que já recebemos, e por isso te agradecemos. A fé é a certeza daquilo que não se vê. E pela fé, eu te agradeço hoje pela porta de emprego que foi aberta. Eu te agradeço hoje pela dívida que foi quitada. Eu te agradeço hoje pela provisão que chegou na despensa. O milagre financeiro já aconteceu no mundo espiritual e nós o recebemos agora no mundo material. E para selar esta oração de vitória, unimos nossas vozes em uma só declaração de fé. Repita comigo, escreva nos comentários. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Minha provisão está a caminho hoje. Está feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portanto, meu querido filho, minha querida filha, saia desta oração de cabeça erguida. O seu clamor foi ouvido e o seu milagre financeiro já está em movimento. O espírito de miséria foi quebrado e as janelas do céu estão abertas sobre você. Mas agora, faça a sua parte. A fé sem obras é morta. Agradeça antecipadamente pelo milagre, mas levante-se com coragem. Vá, procure o seu emprego com fé renovada. Vá, administre o pouco que você tem com sabedoria. Vá, faça o seu trabalho com excelência, pois agora ele está abençoado. Observe os sinais da providência de Deus, pois ele agirá hoje de maneiras que você não espera. Se este clamor de fé libertou a sua alma da angústia financeira, compartilhe esta oração com todos que você conhece que também precisam de um milagre urgente.
E para que você permaneça firme nesta fé que é a provisão, inscreva-se aqui no canal para receber diariamente a força e a bênção da Padre Marcelinho. Vá em paz, faça a sua parte e prepare-se para testemunhar o milagre de Deus.